Olá, 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 pessoal, boa noite. Estamos chegando aqui hoje, dia 31/8, 19 horas, começando mais um Sobre Pessoas. Então, só trazendo aqui um pouquinho, né, do que é esse canal, né, o Sobre Pessoas, eu vou falar aqui um pouquinho rapidinho, né? Então, vamos lá. O nosso canal aqui Sobre Pessoas, um produto, né, que tem um grande propósito, né, de mostrar a nossa trajetória, a jornada, o nosso dia a dia, né, trazer o dia a dia de cada pessoa, né, o seu crescimento, trazer histórias de inspiração, de lutas, de aprendizado, mostrar que somos únicos, né, e que cada dia, né, e cada pessoa, né, tem a sua história, né, tem a sua particularidade e que, acima de tudo, somos muito especiais. Então, esse é o grande propósito desse canal, né, e apresentar as pessoas incríveis e apresentar suas histórias, tá certo? E hoje, né, temos aqui a nossa convidada, a Tatiana Pereira. Mas assim, Tati, eu vou te chamar de Tati, tá? Eu não vou te falar Tatiana Pereira, é muito ruim isso, é muito longo. Vou chamar de Tati. Tudo bem para você? Perfeito. Então, beleza. Tati, então, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Muito obrigado de estar aqui comigo nesse canal. Né? Muito obrigado pelo carinho, pela confiança de estar aqui hoje contando a sua história. Né? E, aproveitando, eu quero que você se apresente aqui para a gente e diga um pouquinho quem é a Tati. E assim, quem é a Tati hoje, dia 31/8, né? Às 7h02. Quem é a Tati? Tati, é com você, meu anjo. Se você vai me chamar de Tati, eu vou te chamar de Rude, tá? Fechadíssimo! Então, Rude, antes de mais nada, queria te agradecer também pela oportunidade e queria te parabenizar, na verdade, que eu acho esse espaço muito bacana, que você está construindo cada vez mais. Te desejo, assim, muito sucesso e muito, muito, muito sobre pessoas mais para você aí. Opa, vamos sim. A Tati hoje, né? A Tati hoje é terapeuta holística. Né, assim, muito confortável nesse lugar de terapeuta holística, muito feliz, né? Mas assim, nem sempre foi assim. Né? A Tati nem sempre foi terapeuta holística. Eu imagino Vamos que é chegar aí aí. que você queira chegar. Né? Assim, É aí que a gente falo vai. mais do hoje ou deixo para depois? Não, pode falar mais do hoje, sem problema, pode falar aí. Tá. Um pouquinho Então, só. assim, Não dá muito spoiler, não. Dá muito spoiler, não. tá bom. Então, hoje eu faço atendimentos individuais, né, com baralho cigano, com tarô, com astrologia, né, florais, e também dou cursos, né, de autoconhecimento através do baralho cigano, através da astrologia, dou curso como se fosse assim, um sagrado feminino, mais ou menos essa é a ideia, né? É um curso só para mulheres, né? Para a gente falar um pouco, trazer um pouco as questões do feminino. E recentemente, né, eu e mais uma amiga, também Tati, estamos construindo o Da Razão ao Coração, né? Que é algo que vai virar. Hoje ele é um Insta, @da Razão ao Coração, mas que daqui para frente vai virar um programa da Razão ao Coração, vai virar um curso. E aí, depois eu falo mais sobre isso. Fechado. Beleza. Então, maravilha. Tati, muito obrigado por essa apresentação. Muito legal. Esse assunto é muito bacana, né? Isso é bem legal. Mas vamos lá. Vamos. Ih, ó, tem gente aí, ó. Galera aí dando boa noite aí, ó. Fernanda, Jorge, Ana Sheila, Reinaldo, Luiz Eduardo. Gente, muito obrigado. Muito obrigado por essa presença de vocês aqui. Muita gratidão mesmo. E vamos lá, Tati. Então, pô, beleza. Tati hoje, né, terapeuta holística, hoje dia 31/8, se apresentou um pouquinho aí das coisas. Mas como você mesmo disse, Tati não nasceu terapeuta holística, né? Então, me diz uma coisa, Tati. Vamos voltar lá atrás, né? Vamos voltar lá no passadão mesmo. Quem era a Tati? Lá, o que a Tati pensava, o que a Tati imaginava lá com 9, 10 anos de idade? O que a Tati pensava? Ela sabia, ela já tinha esse viés? Porque tem algumas pessoas que têm, né, aquele viés, não, você é isso, você é aquilo, enfim. Né? Tem gente que queria ser astronauta, né, com 9 anos. Eu era mais maluco, eu queria ser polícia, né? Muito doido. Mas então, enfim. Mas isso vai ser meu sobre pessoas depois, em algum momento. Mas assim, me diz aí um pouquinho, Tati, como é que foi essa infância da Tati? O que a Tati pensava lá com 9, 10, 11 aninhos de idade? O que ela tinha de visão de adolescência, de estudar? Me conta um pouquinho aí desse nosso cenário, Tati. Assim, com essa idade, 9, 10 anos, né?
Eu acho que eu acabei amadurecendo um pouco rápido, sabe? E tem uma coisa que é muito importante na vida de uma menina, que é a primeira menstruação. E com 9 anos foi minha primeira menstruação. Eu fui um pouco precoce aí Eita. nisso, né? E aí, o que que aconteceu, né? Enquanto assim os meus primos brincavam, né? Às vezes, sei lá, de calcinha, aquelas coisas de cueca, eu já comecei a não poder mais fazer determinadas coisas com essa idade, né? Uhum. Já não dava mais porque o corpo da gente muda, né? Então eu comecei aí a ter uma outra visão e a amadurecer. E também foi com essa idade que eu comecei a fazer flamenco. A dança Nossa, sempre foi cedo? uma coisa muito importante assim na minha vida. Inicialmente eu comecei a dançar porque eu era uma criança sem ritmo, né? E minha mãe, fonoaudióloga, se incomodava loucamente com isso, porque a música ia para um lado, Tatiana ia para o outro lado, né? Sempre foi motivos de risos isso na família. Então eu fiz tudo quanto é tipo de dança, mas foi com essa idade, com 10 anos, que eu me apaixonei pelo flamenco. E foi uma paixão assim, bem à primeira vista e muito inusitada. Então, eu comecei a dançar e dancei por, sei lá, uns 10 anos, só flamenco, né? E depois outras danças vieram, mas essa dança foi uma dança muito importante, porque essa dança me conectou comigo e eu comecei a entender que tinha mais alguma coisa de espiritual ali naquela dança que eu fazia. Então, ela Legal. começou a me aproximar de uma questão espiritual. Por quê? A pessoa com quem eu dançava virou para mim num determinado momento, eu já devia ter mais ou menos uns 13 anos, e ela falou: Tati, vou dar um curso de baralho cigano. Quer fazer? E eu tinha 13 anos. Aí eu falei com a minha mãe, claro, né? Aí minha mãe falou: faz, mas só se eu puder fazer também. Aí ela foi, fomos fazer. E, e ali foi onde tudo começou, Rude, sabe? É, Ali eu entrei em contato com isso, né, com baralho, e isso tudo fluiu de uma maneira assim muito natural para mim, como se aquilo fizesse parte, sabe? E foi fácil, sabe? Me apaixonar por aquilo, me apegar, e eu terminei esse curso, sei lá, um ano depois, mais ou menos, e aí comecei a jogar para minha família, para os amigos, assim, mas jogava assim, né? Em troca de uma caixinha de incenso, em troca de um muito obrigada, e ficava nisso, né? Eu primeiro não tinha maturidade assim de Foi um vida, né? estágio, né? Foi um estágio ali, né? E aí depois eu achava também que era muito sério você falar qualquer coisa assim para a vida das pessoas. Eu digo assim, monetizando, né, cobrando. E aí eu não quis isso. E eu fiquei fazendo esse esquema durante uns 10 anos, só assim, né? Então, E aí, lembrando então que você começou ali com 13 anos, vamos dizer 13, 14 anos, foi até os 24 anos, assim, de boa, isso, vou chamar assim, né? de boa, de boa. Mas Pô, assim, perdi essa você fase, hein? perguntou, né? Assim, Putz, eu perdi essa fase, né, Tati? você me perguntou se eu era uma pessoa que sabia o que queria fazer. Não, não era, não. Sabe, essa questão espiritual sempre foi muito importante na minha família. Eu venho de uma família muito católica e também muito espírita pelo lado do meu pai. Né? E depois a minha mãe também foi por esse lado do espiritismo. Então eu fui Uhum, criada nisso, né? Então isso tudo fazia muito sentido e fazia parte muito da minha realidade, né? entendi. O tempo foi passando, né? Eu fui fazendo vários cursos. Eu comecei a fazer curso de metafísica, eu tinha mais ou menos essa idade também, enfim. E, e fiz esse curso de metafísica por uns 7 anos, foi um curso super longo, sabe? Então, ali foi toda a minha base, né? Eu li muito nessa época, então, assim, você vê que eu comecei meio cedo essa época, né? Sim, 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 sim. Mas, mas, mas assim, mas assim, Tati, mas você fez esses cursos todos, mas assim, a educação tradicional ela se manteve, né? Quando eu Não, falo educação tradicional é escola. primeiro grau, segundo grau, escola, normal, enfim, isso aí se manteve. Sim. Então, isso é um ponto importante também da minha trajetória. Eu estudava no colégio de bairro, inicialmente, né? E aí, com mais ou menos essa idade, assim, uns 14, 15, talvez, eu fui para um colégio maior, um colégio preparatório, né? Isso para mim foi um choque, sabe?
porque você sai de um mundo assim para ir para um mundo grandão, né? Mas foi importante, né? Eu fui meio que jogada nisso tudo, e eu sempre fui uma pessoa que me cobrei muito, sempre estudei muito, toda muito certinha, né? Então, assim, isso foi uma fase de muita pressão para mim, né? E nessa escola, né, acabei sendo chamada para uma tal de turma especial, essas coisas, né? Esquisita. Enfim. E fui, né? E fui. Mas aí eu Aham. e todas as pessoas que queriam, sei lá, física, química, mas coisas assim que não tinham muito a ver comigo, eu sabia que eu ia cair para alguma coisa de humanas, mas não sabia bem o quê, né? Uhum. Conforme o tempo foi passando, eu fui fazendo as provas, né, da própria escola, eu comecei a ver que para mim aquele negócio de história, assim, eu gostava, eu tinha facilidade, não só no sentido de decorar, não, sabe? Aquilo me tocava. E aí, Uhum. claro, né, tem sempre um professor que te inspira, né? E eu Sim. tinha uma professora assim, que eu trocava e que me inspirava, e aí eu acabei decidindo, e foi assim que eu decidi fazer história, sabe? Você fez. Então, calma aí. Volta. Volto. Então vamos lá. Olha só que legal. Eita, Sula, vem história boa aí. Olha só que. É muito. Eu me amarro em fazer isso aqui. Cada dia, cada situação dessa aqui é muito legal. Então quer dizer que você foi lá. Olha só que legal. Vamos fazer uma retrospectiva aqui. Olha, tô vendo o Inácio aí com a gente. Então, Inácio, o Reinaldo aí, que é essa galera aí da agilidade aí, boa. Vamos fazer uma retrospectiva pequena aí desse nosso início. A gente começou. Então, você começou assim, era aquela menina com 10, 11 anos ali, mais ou menos, começou a dançar, né? Dançar flamenco e tal. De repente, com 13 anos, 14 anos ali, mais ou menos, você começou a fazer o curso de baralho cigano, é isso? Sim. Baralho cigano, isso. Aí, beleza. Me corrija se eu estiver errado, porque eu saio errando tudo aqui. Aí, vamos lá. Aí fez ali um curso de baralho cigano e tal, não sei o quê, e escola tradicional, fazendo todo aquele processo. E, de repente, você fez aquela coisa e foi, no meio disso tudo, tanto para o lado do baralho, que trabalhou 10 anos aí fazendo o seu estágio gratuito de 10 anos, né? Ali e tal, acho que a ideia é realmente até de ajudar pessoas e fazer a situação. E você foi estudar história no meio do negócio, você foi fazer formação de história. Fui fazer Eita! formação de história, estudava assim loucamente, né? E aí passei para a UF, porque tinha essa situação lá em casa, né? Assim, uma faculdade particular era um desafio financeiro que ia ficar Grande. difícil da gente arcar na época, né? Então, Uhum. foi meio assim, ou você passa para uma pública, ou você passa para uma pública. Então, Aí você aquela escolhe, ralou, né? Você ralou, escolhe aí, né? e passou para uma pública, passei para a UF, eu quis Bacana. fazer a UF, né, dentro das públicas, porque tinha um corpo docente muito forte, né, Uhum. é referência até hoje em história, e assim foi, né? E aí no primeiro período eu conheci o Inácio, né? O Inácio, quem é Você Inácio? conhece um pouquinho, né? Eu acho que eu já vi ele em algum lugar, não sei quem. Enfim, mas para Inácio, quem não sabe, se tornou meu marido, né? A gente namorou aí inclusive. por 7 anos, né? E Aham. depois a gente casou. Enfim, Boa, estamos aí até hoje, estamos juntos há esse ano 19 anos. boa. Rapaz, hein, aturar o Inácio não vale não, mas tudo bem, vamos deixar isso aí. Vamos deixar Aí, isso aí para um outro sobre continuando, pessoas. estudamos história, assim, essa época foi uma época muito, muito gostosa e muito importante, sabe? Uhum. Hoje, olhando para trás, isso faz todo sentido, né? Porque a gente passa por umas experiências e fala assim, gente, mas não era mais fácil só ter sido terapeuta holística? Não, na verdade não, sabe? Porque assim, história foi uma experiência que me humanizou. Eu olhei para muitas histórias, sabe, ali, Uhum. e eu conheci muitas pessoas legais, e, e eu acho que isso faz parte de quem eu sou, sabe? Sim. E eu estudei ali, né? Eu e o Inácio, né, fizemos parte de um mesmo projeto de iniciação científica e depois de mestrado, né, que a gente estudava história de Angola. Danadinho ele, né? Travou mesmo o negócio, né? A gente estudava história de Angola, né? E assim,
isso foi muito gratificante, sabe? Entendi. E depois o mestrado também foi nisso, né? Legal. Eu especificamente, né? Estudei racismo e etnicidade em Angola, então foi uma experiência muito legal. Bacana, né? Aí me traz uma visão. É, e você continua no meio, né, dentro desse cenário, porque, por exemplo, assim, vamos lá. Deixa eu pensar aqui. Vamos lá. Você né, passou para a faculdade e tal, começou a estudar história. Legal, show de bola. E você obviamente tinha toda aquela ideia da formação, ou início de uma formação, né, vamos chamar assim, dentro da terapia holística. Né, vamos dizer assim, já começou com um baralho cigano e tal, aquela coisa toda, já jogava e tal. Mas dentro da terapia, vamos dizer assim, você ainda continuava fazendo alguns outros cursos ou não? Ou então anda do tipo assim, não, eu estou na história, estou só focado em história, mas eu só fiquei no baralho cigano. Como se só fiquei, né, fosse alguma coisa tão pequenininha, né? Enfim, Não, eu mas entendo. assim, mas assim, você continuou se aperfeiçoando do outro lado, ou então, ou do tipo assim, não, só fiquei aqui dentro da história por um tempo e depois eu me aperfeiçoei. Como que foi isso? Na verdade, eu continuei. Né? Eu Uhum. fiz outras coisas, mas, assim, tipo reiki, eu fiz já tinha feito também. Fui fazendo outros cursos de autoconhecimento, assim, de menor envergadura, porque assim, a faculdade me tomava muito tempo, eu fazia 2 estágios, então, assim, verdade que eu não tinha muito tempo para nada, né? Mas, mais ou Nossa doce vida de menos, universitário. é difícil, né? Mas ainda no meio disso tudo, essa pessoa que me deu o curso de baralho cigano, lá quando eu tinha 13, 14 anos, ela falou assim, Tati, eu estou abrindo um espaço, você não quer vir trabalhar comigo? E aí aquilo me assustou muito, Rude, porque ela via um potencial em mim que eu não via, sabe? Nossa, síndrome do impostor, né? Total. Mas assim, eu aceitei, sabe? Porque eu achava que aquilo me chamava. E eu fui, né? E desde o primeiro dia que eu entrei nesse espaço, eu sempre tive cliente, sabe assim? Bacana. E quando eu entrei nesse espaço, né, logo um pouco tempo depois, eu sabia que eu tinha que montar um curso e começar a dar aula, Olha que sabe? Porque legal. eu já tinha uma vivência com aquilo, né? Já Não grande, né? cobrava, mas eu já tinha uma vivência Sim, a grande, né? experiência estava ali atrás, né? Isso. E também a própria faculdade me deu muita vivência com pessoas, né? E isso faz diferença. E ali eu também já estava num outro ponto de maturidade. Então eu já estava me sentindo mais pronta para dar esse passo. Mas fui com muito medo, tá? Mas fui com medo mesmo. E assim, eu fui com medo e muito medo, né? Muito. Ficava extremamente nervosa e tal. Enfim, devia falar um monte de coisa desnecessária, mas assim, era o que eu podia dar, aquela era Era eu, aquilo, né? sabe? É isso aí, é isso aí. Mas, enfim, continuavam, os clientes continuavam. Então, sinal que eu Estavam continuava gostando. e voltavam, né? Então, estava indo, É, né? pois é, pois é. É uma coisa agora trazendo, né, Tati? Uma coisa até que, aí voltando um pouquinho sobre pessoas, a Simone, né, a psicóloga, né, de 2 sobre pessoas atrás, ela falou uma coisa muito legal. Era do tipo assim, cara, as pessoas vêm aqui no meu consultório, fazem uma sessão só, vão embora, mas me indicam, dizendo que eu sou boa. Imagina se fizesse 2 sessões, né? Isso é muito Uhum. legal, né? Do tipo assim, poxa, as pessoas voltam. Então, isso é muito gratificante, né? Do tipo, a gente trabalhar de alguma maneira, né? E o nosso trabalho ser reconhecido na volta e nas indicações, né? Então, É. E isso é assim, fantástico. hoje, né, eu uso esse espaço como referência e eu digo assim, nossa, fulano é minha cliente desde a época que eu era daquele espaço. Então, todo mundo sabe que isso tem mais ou menos uns 13 anos. Então, assim, Uhum. é bastante tempo. Sim, 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 sim. E, pode falar. Não, eu ia dizer que, enfim, Uhum. depois que eu fiz o mestrado, né, que foi a hora mesmo da decisão. Não sei se eu posso ir para essa hora, posso? Pode. Tati, você pode tudo. Esse canal é seu, é mais seu do que meu. Então vamos lá. Não tem problema não.
Não, então, o mestrado foi muito difícil, sabe? Assim, foi muito difícil, foi muito pesado, e eu acho que o corpo falou nessa época, né? Eu engordei, Rude, uns 10 quilos, sabe? Eu fiquei assim, pesada mesmo. Uhum, Eu uhum. botei isso no corpo, sabe? Aquilo para mim foi um desafio. Eu acho que eu e Inácio fizemos. A gente se ajudou muito, então parece que a gente fez 2 mestrados, sabe? Eu, Imagina. eu o dele e ele o meu. Foi um E o negócio. mestrado é algo, Mas o mestrado é algo pesado, né? é, é. Não é uma coisa tão fácil, né? Vamos dizer assim, é pesado, é uma carga pesada, né? E assim, o nosso orientador, ele é referência dentro do assunto, né, que a gente estudava. Então, claro que era uma pessoa mais exigente, mais rigorosa, né, e faz parte, né? Uhum. E assim, eu sou gratíssima a ele, sabe? Ele corrigia até a nossa redação, o jeito como a gente escrevia, ele ia lá, botava vírgula, botava ponto, ele foi ótimo, né? Enfim, mas foi um bocado estressante aí. E quando eu cheguei no final disso tudo, defendi, Uhum. foi assim maravilhoso. Realmente cumpri. Eu sei que fui aprovada com louvor ali pelas pessoas que me avaliaram Trabalhar. também o Inácio. Mas assim, Rude, sabe, eu olhava para aquilo, era a minha sensação que a vida estava passando e eu não estava vivendo, sabe? Porque assim, tinha reunião familiar, eu não podia ir porque eu tinha que estudar, tinha o evento XY, eu não podia ir porque eu tinha que ouvir alguma coisa, ler alguma coisa. Era um negócio que, para mim, tem gente que gosta e ok, mas para mim Uhum. foi se tornando altamente sufocante aquilo, sabe? E aí eu comecei a questionar a relevância do que eu estava fazendo, sabe? Sim. E aí começou a desandar aquilo, sabe, dentro de mim. E eu entrei numa vibe de sofrimento mesmo ali, de autoquestionamento forte do que eu queria, porque eu tinha que decidir. Quem quer fazer carreira acadêmica sabe que você tem que ir para o doutorado, pós-doutorado. E assim, Uhum. gente, já pensou? Você sai de 2 anos daquilo, eu pensei, gente, mais 4 eu não vou dar É piro. conta. E aí, né, foi aquele momento, né, eu entrei em contato comigo, entrei em contato com tudo que eu acredito, com o jogo, com a espiritualidade, com tudo. Aham. Assim, gente, pelo amor de Deus, o que eu Me faço? ajuda. É. E aí veio esse questionamento, né? O que eu amo, né? E aí, para mim, Uhum. foi tão fácil responder que eu amava dar aula, que eu amava jogar, que eu amava estar com pessoas e perceber que eu fazia diferença na vida delas, Uhum. sabe? Porque com a história, eu estava achando que eu não estava fazendo diferença, que eu era mais uma no meio daquela multidão, sabe? E para Uhum. mim isso não estava suficiente, não estava mais bacana, sabe? Sim. Mas entre você, né, ter essa decisão interna e dar o passo, cara, custa muito, sabe? E aí, Muito. assim, o meu primeiro desafio foi comunicar isso, né, para as pessoas, né? Assim, pessoas, eu digo, pessoas importantes para mim, que era o Inácio, que Sim. estava participando dos conflitos junto comigo, né, meu pai e minha Que mãe, tá, que ali, tava ali passando noite ali fazendo tipo isso. mestrado junto com você. É. Mas assim, Rude, graças a Deus, a minha família me abraçou nisso e todo mundo falou que, cara, a única certeza da vida é a mudança. Então, todo mundo me Tá usando minha abraçou. frase? Tá usando minha frase? Sério? Tá usando minha frase? E Mas é. aí eu me senti confortável, sabe, para fazer isso. Mas depois disso veio a crise, né? Porque eu falei assim, gente, agora, faz o quê? Eu vou ficar fazendo o quê? Vou ficar jogando? Vou ficar dando aula? Mas isso é trabalho? Sabe? Me veio esse questionamento. Sim, sim. Eu É porque tenho a gente. realmente um trabalho? É porque eu não sei você, Tati, mas assim, ah, trazer aqui. A gente às vezes está muito preso, não sei se você também se sentiu isso, muito preso o que a sociedade vai dizer. Ah, O que sem e dúvida. quando eu falo de sociedade, eu falo de um modo geral. Né? É do tipo assim, imagina, para dentro de um assunto, né? E é muito interessante isso, como as coisas, né, andam muito lineares, né? Por exemplo, assim, quando você está falando sobre isso, por exemplo, imagina uma situação. Cara, eu fiz história, olha só, eu fiz história, fiz uma faculdade de história, fiz uma faculdade na UF. Para quem não sabe, tá, pessoal que está aqui de outros estados, a UF
é uma universidade federal, né? Aqui não, né? Lá no Rio de Janeiro, né? Em Maranhão. Enfim, lá no Rio de Janeiro, a UF é uma faculdade mega conceituada, uma universidade federal, assim como a UFRJ, e acredito que em outros lugares do país aí tem as suas universidades federais, bem conceituada, né? Então, assim, é difícil passar, não é tão fácil, né? A galera sabe aí que passar numa faculdade desse porte é bem complicado. Então, imagina, você passa ali, são o quê? História são 4 anos? Isso. História são 4 anos. Então, você passa, olha só o que você joga para a sociedade. Por mais que a gente não tenha se prender dentro da sociedade, mas a gente vive em sociedade e acaba tomando julgamentos da sociedade. Então, você passa 4 anos fazendo história, depois passar, acho que mais 1 ano e meio, 2 anos de mestrado, né, ali. 2. Então, você passa 2 anos, né? Então, você passa ali 6 anos estudando história. Você chega no final e fala assim, não quero mais nada disso. Eu vou para o lado da terapia, né? E aí da terapia holística, né? Uma terapia que não necessariamente, enfim, depois a gente vai comentar sobre isso. E tu fala assim, cara, é isso mesmo? Será que é essa a ideia de trabalhar com terapia? E aí exatamente você cai nessa questão e outras pessoas vão falar assim, sério? Você deve ter, eu acredito que você deve ter ouvido, mas assim, vamos lá. É sério mesmo que você largou toda uma profissão para fazer isso? Você deve ter ouvido. E é do tipo assim, para fazer na isso. Na verdade, eu ouvi coisas um pouco mais ofensivas, do tipo, é sério que você vai largar uma carreira acadêmica para virar cartomante? Ouvi isso várias vezes. Nossa. É falta de conhecimento, às vezes, né? Enfim. Mas e aí? Aí me diz uma coisa. Ótimo, já que você tocou nesse assunto, eu vou tocar nesse assunto um pouco lá na frente. Mas vamos lá. Aqui não tem roteiro, gente. Vocês sabem que isso daqui é feito ao vivo. Não tem um roteiro, não tem nada aqui. Se alguém pudesse filmar aqui, ia ver. Eu não tenho um papel na mesa. Mas, assim, como é que é essa reação? Como é que foi essa tua reação em ouvir essa ideia? E uma coisa muito legal também que a Fernanda colocou aqui, né? A gente herda do inconsciente coletivo que trabalha de verdade somente trabalho de carteira assinada. Fernanda, eu já ouvi muito isso. E olha que a minha área nem fala tão, não é nem tão assim, mas eu já ouvi muito isso na minha vida. A Fernanda é uma pessoa que acompanhou isso tudo de muito de perto, né? Perto, Fernanda né? é uma amiga, uma irmã, né? E foi uma dessas pessoas que me abraçou nesse processo de mudança, né? E a gente teve muitas conversas sobre isso, mas a minha reação ao ouvir isso foi assim, eu pensava, é isso, sou cartomante? Sou também, sabe? Isso para mim não era um problema dizer que eu jogava, sabe? Nunca foi. Eu acho que a situação de eu trabalhar com racismo e etnicidade, eu estudei muito sobre preconceito, né? Então, assim, entendi rapidamente que isso aí são os preconceitos que as pessoas jogam, mas a gente pega se a gente quiser, né? Sim. Eu nunca peguei. E aí, Rude, assim, a questão foi, eu me deparei, né, tendo que dizer para as pessoas o que essa nova eu, né, expressar esse novo eu, né, e aí eu não sabia o que dizer, o que eu era. Eu não conseguia formular essa coisa assim do terapia holística, não saía, eu não sabia. Então, a pessoa perguntava assim, mas aí o que você faz, Tati? Eu falava tudo que eu fazia. Falava assim, eu jogo tarô, baralho cigano, não sei mais o quê, não sei mais o quê. Aí ficava assim, sabe, falando isso. E fiz isso durante muito tempo, Rude. Ficava narrando o que eu fazia. Porque é difícil definir, né? Isso é uma outra coisa, né? A sociedade, ela vive de rótulos, né? Exato. O que você faz? Cara, o que eu faço é muito amplo, né? Por exemplo, que nem hoje, a gente falando aqui rapidamente, assim, quando me perguntam o que você faz, cara, eu trabalho com agilidade. O que é trabalhar com agilidade? Aí tu vai, putz, aí você, cara, que é rótulo, né? E eu imagino que você, sendo terapeuta, trabalhando dessa maneira, eu imagino o que tem que ficar descrevendo, né? Tópico 1, 2, 3, 4. E no fim é um trabalho que é conjunto, né? Você não usa, na hora que você está atendendo, você usa tudo, né? Você não usa uma coisa só, isso é muito simplista, né? Mas, enfim, e chegou no momento que conforme eu fui estudando, né? Porque aí a minha saída, meu refúgio foi o estudo, né? E assim,
talvez um divisor de águas aí importante para mim tenha sido a programação neurolinguística, PNL, né? Me abriu muitas portas no sentido assim de saber perguntar, sabe? Saber o que perguntar para ouvir a resposta que eu ia poder ajudar aquela pessoa a virar uma chave interna, sabe? Uhum. E isso foi muito importante para mim, né, nessa jornada, assim. Eu fiz muitos cursos, fiz o master, até o master de PNL, depois fiz também, derivado disso, né, psicologia de autorrealização, que é um ramo da neurociência, Uhum. um cara que é super bambambam, que é o Michael Hall. Que mais? Tanta coisa. Aí vieram os florais. Que mais? Rude, eu não sei mais. Eu sei que tem mais, mas eu não consigo me lembrar de tudo que eu já fiz. Não, mas assim, é muito bacana isso, né? Assim, porque às vezes as pessoas, como você mesmo colocou, as pessoas têm medo do desconhecido, ou melhor, as pessoas têm medo do não tradicional, aquilo que elas estão acostumadas a ver, a ouvir, a sentir. Né? Então, as pessoas, quando saem um pouco fora da caixa, porque, É, assim, talvez eu acho que, por exemplo, eu vou trazer um pouco rapidamente um caso de uso rápido aqui. Você vê, por exemplo, eu tenho uma carreira toda formada aí, né? E aí as pessoas aqui no canal sabem, eu tenho uma carreira basicamente formada toda na área da informática, né? Então, gestão de pessoas em cima de info, da área de tecnologia e tal. E, de repente, quando, no final do ano passado, né, no último semestre do ano passado, eu fui fazer psicologia, isso para as pessoas causou espanto para muita gente, né? Por quê? Porque não estão acostumadas com isso. Tipo, pô, você com 45 anos, você vai começar psicologia, tá maluco? Isso é coisa de louco e tal. E aí começam os julgamentos, né? E aí talvez esses julgamentos, às vezes, é muito a falta de coragem de ser você. Ou melhor, muita vontade de ser você, né? Então, por exemplo, quando você coloca, e aí me corrija se estiver errado, quando você coloca assim do tipo, larguei tudo e você terapeuta porque me faz sentido fazer isso, usando uma série de técnicas que eu estudei, aprendi, me dediquei a isso, não é uma coisa que às vezes, e eu acredito que você tenha passado por isso em algum momento, não sei, e aí me corrija se eu estiver errado, por exemplo, putz, tu vai ser isso, cara, nem precisa estudar, né? É só ler um livrinho ali e pronto. E tem todo um processo por trás, porque é aquilo até que você mesmo falou lá atrás, né? Quando você começou a jogar o baralho cigano, você chegar a ter o peso de ter a ideia do tipo assim, cara, eu estou tratando com outra vida, né? Um outro ser, né? Com expectativas, com sonhos, com frustrações, com uma série de coisas, né? Então, a galera não entende o quanto, né? O quão a gente precisa estudar, né? E bate muito perto e, não acredito, e aí me diz um pouco se você passou por alguma experiência do tipo assim, cara, isso é maior papo, porque a ideia de se trabalhar com esse lado espiritual, às vezes a gente vive num país tão complicado, né? Que às vezes você trabalhar com o lado espiritual das coisas bate pro lado do charlatanismo, né? Putz, isso aí é mó viagem. Você já passou por isso, Tati, em algum momento? De já. desacreditarem, né, do seu trabalho e ainda não só desacreditar, porque eu posso chegar para você, Tati, não acredito, tá? Tá tudo bem. A outra é, eu não acredito e você é uma charlatã. Né? Isso são Sim, sim. duas situações, esses Sim, preconceitos. não. Então, Assim, essa parte, né, de a pessoa senta na minha frente querendo me testar. Já vivi algumas vezes. Não gosto de viver isso, acho isso chato. É assim, cara, eu não pedi para a pessoa vir até mim, ela veio porque ela quis vir. Então, assim, eu acho que se você se propõe a uma experiência, seja ela qual for, esteja aberto ali, esteja presente, esteja inteiro naquilo que você está fazendo, né? Porque quando você está ali para testar, né, você já está sim, fechado. De alguma maneira você está fechado, né? Mas, enfim, isso eu passei algumas vezes. E a forma como eu lidei com isso foi. Aí eu metralhava com conhecimento, sabe assim? É, porque é isso. Além do baralho cigano, vem a astrologia, vem também psicologia positiva, vieram outras coisas juntos
E junto que a gente vai ganhando experiência com o ser humano, né? Uhum. Também de desarmar, né? E em alguns Sim. momentos eu falei mesmo para as pessoas, olha, eu vou pedir um favor para você. Até porque as pessoas às vezes sentavam assim, né? De lado. Então, Vai? assim, o corpo fala, né? Então, assim, Fala. Como diria, como diria Reich, o corpo fala, né? o corpo fala. Então, eu vou pedir para você se abrir, para você relaxar, para você estar aqui acolhendo essa experiência, né? E aí a gente vai conversando e vai chegando. Mas essa parte do charlatanismo comigo nunca Não, aconteceu. Rude, eu acho que, graças a sei Deus. lá, eu tenho uma coisa comigo que quando eu sento para trabalhar, eu sou muito, muito séria. Assim, Uhum. então, eu não sei, eu não dou muita margem para isso, não, sabe? E Entendi. assim, aí entra também um pouco da minha fé. Eu acredito que chega para mim as pessoas certas, sabe? Uhum. Então, eu acho que essa peneira já é feita antes. Quem não é para Entendi. chegar, não chega. Sabe como é que Não é? vem. Então, Sai. assim. E eu fui percebendo ao longo dos anos, sabe, Rude, que cada vez foram chegando melhores pessoas. Não estou dizendo que não tenham problemas. Todo mundo tem Tem problema. Não é problema, isso, sim. sabe? A questão não é, Mas a questão, assim, a pessoa não é melhor ou pior por causa dos problemas, né? A questão é melhor não. ou pior, tem uma série de outros fatores. Né? Mas assim, no sentido assim, de pessoas que já acreditam no meu trabalho, que já me conhecem, que já são indicadas. Essa coisa do testar, isso aconteceu lá no início. Hoje não acontece Não mais, fecha mais. sabe? Não sei também se é o meu lugar de confiança hoje, que é muito bem estabelecido dentro de mim. Então, acho que eu atuo já de uma outra forma. Enfim, é, é É o dia a isso. dia, né? É o É, dia a dia, né? Ele é, vai te moldando, né? Assim, querendo ou não, você já cria, né, um espaço, né? Vamos dizer assim, como eu posso te dizer? Hoje você já tem, eu não gosto muito de usar isso não, mas assim, hoje você já tem um nome, né, no mercado. Hoje as pessoas já sabem que a tem. Tati está ali, ela já não tá, ela não começou ontem. A Tati já tem, sei lá, tantos anos, né? Não vou dizer quanto tempo. Mas assim, tantos anos já de Pode experiência no dizer meio. 13 anos. Ah, 13 anos, então tá bom. Então, assim, já Não, tem aí. 13 anos, assim, 13 anos que eu decidi ser profissional, né? Tem Ah, mais aqueles 10 para trás lá que eu não do tinha estágio, do coragem. estágio. Do Do estágio não estágio. remunerado. Estágio não remunerado, né? Boa, eu vou adotar essa agora, estágio não remunerado. É disso que eu tô falando. E tem gente hoje querendo estagiar ganhando 5 mil. E aí, só um detalhe. Mas assim, e assim, Tati, o que acontece? Hoje, eu falo que assim, a terapia, é, seja por qual caminho for, né? Eu sempre falo que a terapia ela tem que te fazer bem. Se o cara vai no psicólogo, se o cara vai na terapeuta holística, se o cara vai, sei lá, numa casa de fé, eu falo casa de fé, gente, toda casa de fé, tá? Independentemente da sua O religião, templo acredite que. no que você quiser, tá? Então, assim, eu acho que isso é uma forma de terapia de você procurar. Mas uma coisa muito legal, né, que você colocou e o que eu tenho conversado e hoje, através de série de estudos e uma série também de coisas, se a pessoa não está ali realmente, que você colocou, sem confiança nela mesmo, porque se trabalha a quatro mãos, né, Tati? Não adianta nada eu chegar para você e vamos dizer assim, vou ser o seu paciente, Tati, beleza? Beleza, show. E eu chegar para você, do tipo assim, você me pede uma determinada tarefa, pede, por exemplo, aí trazendo um pouco, me descreve como foi seu dia, né? E depois você me escreve como foi essa semana, aí você passa aí, e você não escreve, você não está fazendo o seu trabalho de casa, né? E você já passou por alguma situação, Tati, no meio dessa coisa, que é do tipo assim, eu tô lá cuidando da Tati, mas putz, cara, não vejo o resultado, né? Você parece aquele cara, né? Você tá tomando seu remédio para diabetes? Tô. Mas o cara não toma um comprimido daquele troço e a diabetes vai lá no teto e a culpa é do médico, né? Mas tu tomou, infeliz? Tomei, né? Isso é clássico, né, Rude? É assim, o jogo fala para a pessoa, faz isso, né? Você aconselha e tal, e a pessoa faz aquilo, mas ela quer aquele mesmo resultado. Então, assim, isso não é possível, né? Mas aí, Rude, isso esbarrava, né, numa situação de personalidade minha Uhum. complexa, né? Porque eu sou
Sempre fui, quem me conhece sabe. Eu sou muito delicadinha e eu tenho uma certa dificuldade, Delicadinha, assim. Não, delicadinha foi sou ótima, mesmo. Tati. Eu tenho uma certa dificuldade de vez em quando, ter que me preparar psicologicamente quando eu preciso ser mais incisiva e mais assim, isso não é Uhum, natural para mim. Hoje é mais com o tempo, né? A gente vai, sim. vai ganhando uma casquinha, Aham. mas não era. Então eu tive que fazer uma batalhazinha aí comigo, né, para falar um tipo de coisa assim, olha, mas como é que você quer atingir esse resultado, né, agindo dessa maneira ou ainda pensando dessa maneira, Isso, maneiro. né? E isso teve um custo, né? Mas foi indo, foi indo, sabe? Vamos Agora, lá. Rude, eu queria colocar uma outra coisa também, né? Que eu acho que Vamos? é importante a gente trazer as dificuldades, né? Luzes e sombras, né? Você com essa ideia, você está tirando, você está lendo a minha língua, né? Você está lá na pontinha da língua perguntando assim, qual essa tua ideia? Quais foram, aí já trazendo, né, já que você, vou pegar o teu gancho, vou usar a tua cola, teus maiores desafios em relação a isso tudo? Porque eu sei que é desafiador pra caramba, né? É aquela história que a gente falou, né? Você sair de uma situação tradicional e ir para uma situação que algumas pessoas chamam de alternativa. Eu não tenho essa visão. É, Nem eu. né? Então, assim, mas vou trazer aqui, né? Pô, porque isso aqui é tradicional. Estudar história na UF e tal é tradicional. Você foi para uma situação totalmente alternativa. E eu boto muito aspas em relação a isso. Mas, trazendo a linguagem das pessoas, eu acredito que isso foi mega desafiador. Mas você tem todo o desafio nessa história. Qual foram os teus maiores desafios, os seus maiores perrengues, vamos chamar assim? Que isso não é vida, né? O que você mesmo diz, isso não é linear, né? Isso daí não é, putz, céu lindo e azul todos os dias, né? Então, assim, como é que foi isso para você? Me conta aí seus grandes desafios aí. Assim, depois da crise de identidade aí, né, da quebra, né, de uma coisa e De quebrando outra, para outra? eu acho que os maiores desafios foi que eu trabalhava loucamente. Tinha dia assim que eu trabalhava 12 horas, sabe? Assim, eu ficava exausta de aula, de atendimento, enfim, na rua mesmo, 12 horas, né? E foi assim durante muito tempo, né? Até eu construir um lugar. Então, assim, primeiro eu comecei naquele lugar, eu trabalhava dando tipo 40% dos meus ganhos para aquele espaço. Então, assim, eu trabalhava muito, mas caramba, eu não tirava muito para mim, sabe? Era um negócio Uhum. complicado. Depois eu fui para um outro lugar em que eu sublocava horários. E aí eu comecei já a melhorar na minha situação financeira, Uhum. né? E tirar um pouquinho mais, ok. Mas eu tinha, assim, a pessoa não podia me oferecer muitos horários. Então aquilo, eu não, eu cheguei Te limitava, né? me limitava, eu não tinha mais para onde crescer. E aí eu me vi numa outra encruzilhada. Eu falei assim, gente, eu não tem como ficar nesse lugar. O lugar era fofo, era bacana, mas e aí? E aí eu tive que escolher de começar a alugar um lugar sozinha. É assim, Rude, foi com muito medo que eu dei esse passo, porque você assume um aluguel, você assume um condomínio, um IPTU e tudo que cerca Tudo que envolve. isso, Uhum. né? Mas fui. Fiquei, né, nesse lugar sozinha por 3 anos, mas o meu objetivo era ter o meu lugar, meu, comprado, sabe? Ah, sim, sim. E aí eu consegui isso, sabe? Isso para mim, Rude, foi uma vitória assim muito grande, sabe? Porque claro que eu tive as maiores ajudas de todo mundo Sim. que estava em volta de mim para conquistar isso. Não foi uma conquista que eu fiz sozinha, assim, de forma alguma. Muitas A gente pessoas nunca faz sozinho, né? nunca, né? Mas, assim, enfim, a sala tinha a minha cara, sabe? Assim, a gente conseguiu fazer uma obra bacana lá e ela ficou linda. Hoje ela está à venda, né? Porque Inclusive. tudo, né? A gente se mudou do Rio de Janeiro para São Caetano do Sul Uhum. e aí a sala ficou lá. E aí a gente entra numa outra questão, né? Porque
Antes da pandemia, a Tiana trabalhava presencial e só presencial. Antes da pandemia, eu nunca tinha feito um atendimento online na vida. Então, veio a pandemia. Gente, o que faz? Né? O que faz? Se adapta, né? Só que aí, sabe assim, eu me senti vivendo uma outra adaptação, sabe assim, de novo. E aí eu aproveitei a pandemia ali, né? Porque eu comecei a trabalhar menos energeticamente para quem trabalha com isso, né? Tava muito denso, claro, né, gente? Tá morrendo muita gente, não tinha como ser diferente. A gente estava numa atmosfera assim de muito medo, então estava muito complicado. Eu fiquei com um horário de trabalho restrito, então eu aproveitei ali para fazer vários cursos, né? E aí fui através de daquela plataforma Coursera, sabe qual é? Sim, sim. Tinha um programa de cursos de psicologia positiva da Universidade de Pensilvânia, que é a universidade que hoje abriga os criadores da psicologia positiva. E aí eu fiz um programa lá de, sei lá, 5, 6 cursos disso, tudo em inglês, então assim, ainda tinha o desafio da língua, mas assim, Aham. foi muito legal, foi muito transformador para mim enquanto pessoa e outra amiga também. Foi um desafio para mim enquanto pessoa, foi muito gratificante e assim, eu também foi um ponto de transformação do trabalho, sabe? De olhar para o meu próprio trabalho. Enfim, e, e aí eu comecei a atender online, né? Comecei a atender, fazer os atendimentos online, me adaptei para isso, mas assim, caramba, imagina, dar curso, né? Os meus cursos eram cursos assim, cara, um abraço faz muita diferença na vida, sabe? As minhas alunas sabem, a gente sempre se deu longos abraços, né? Clientes Sim. e tal. A gente sempre falava, ai, amiga, estou sentindo falta do seu abraço, A né? conexão, né? Exato. O toque, né? Uma coisa que faz Sim, diferença. Eu fazia várias dinâmicas que exigiam a presença. Bom, mas aí é isso, né? Vamos lá com o que a gente tem. E aí, nesse sim. meio tempo, a gente ainda se mudou para cá, para São Caetano do Sul, e aí eu tive que assumir, de fato, esse trabalho online, né? E hoje você trabalha 100% online só, Tati? Ou cem faz por algum? cento online. Hoje em dia não tem mais o presencial, então assim, eu estou no momento agora, né, de trabalhando, voltei a trabalhar no modo loucamente, porque eu estou reformulando todo o meu material, porque eu era a Aham. tia das xeroxes, né, que ia lá, os textos, as coisinhas fofinhas, né? Aham. Hoje em dia não dá mais, né? Então, assim, estou usando aí esses tipo Canva, esses programas assim para dar uma reformulada aí Claro. no material e tornar a coisa bonita, né? Aprazível. Você vê, esse fundinho que eu tô agora do Budinha é o fundo Aham. que eu costumo atender com baralho cigano. Né? Então, Entendi. assim, isso já é uma tentativa de proporcionar um acolhimento. Eu não posso dar o acolhimento físico, mas que a pessoa olhe para isso e sinta uma paz, sabe? Entendi. Enfim, Agora, Tati, fala. Tati, só um detalhe. Ah, aproveitando aqui, ó, a Carolina colocou aí, ó, sim, longos abraços, mas eu gostei mais da observação dela, né? Sempre tinha excelentes lanches. Adorei isso. Olha, eu realmente cheguei na fase ruim, né? Não pego os lanches. Isso é outra história. Os lanches a gente começa depois. Mas os lanches nos atendimentos eu não peguei, né? Mas tudo bem. Tati, como é que. Eu vou trazer também senso comum, tá? Eu Tá. tive conversando com alguns psicólogos e tal, e médicos, né? Mas até psicólogo, né? E também médico, e conversei com duas pessoas de assistência social, de alguma maneira. Então são tipo assim, pessoas que trabalham com pessoas, né? Profissões que trabalham com pessoas que trabalham com, com humanos, né? Que trabalham com mente, né? Trabalham com acolhimento, trabalham com momentos delicados, assim como você também trabalha isso, né? É, e é interessante que assim tem muitos pacientes ainda hoje, eu não sei se é o teu caso, mas por exemplo, no meio dessas conversas todas, tem pacientes que adoraram a ideia do online, é do tipo, putz, tô aí, né? Tô de boa e online para mim resolve.
Mas tem outras pessoas, por exemplo, tem algumas psicólogas amigas, e agora, por que eu falo psicóloga amiga? Porque agora eu estou mergulhado no mundo da psicologia ali. Entrei ali na coisa. Então tem algumas pessoas que falam assim, cara, no online eu não consigo, porque, cara, não tem como, eu preciso olhar, eu preciso desse contato, eu preciso disso, porque se não for assim, não funciona, igual aquela ideia do médico através da teleconsulta, não, eu não confio em medicina de teleatendimento, eu até concordo que tem algumas medicinas que é meio complicado, né? Mas tem pessoa também que o cara está querendo ir para emergência, né, com o braço fraturado, não, aqui, doutor, meu braço quebrado, o que eu faço? Isso não dá. Mas, assim, esse processo de acolhimento, como é que foi para você pensar nessa ideia do remoto, do 100% remoto, e você já ter trabalhado lá, né, no presencial, exatamente esse afago, como é que é esse trabalho, como é que foi essa mudança, fazer essa mudança também cognitiva nos seus pacientes, né, do tipo assim, olha, gente, beleza, eu me mudei, eu vim para uma nova cidade, agora a gente vai fazer teleatendimento, né, fazer esse acolhimento realmente até no meio da pandemia, né, do tipo, pô, a galera surtando, né, na pandemia, não pela pandemia em si, vamos dizer assim, não por ficar trancado, mas quer dizer, de ficar proibido, do medo da morte, medo de pegar e matar alguém dentro de casa, né? Eu falo até um pouco por mim, eu tenho uma mãe, né? Uma mãe idosa e tal, não sei o que, pô, eu tinha um medo, tipo, cara, eu vou na rua, cara, eu chegava em casa, parecia que eu tava com um chuveiro em cima, cheio de álcool, porque eu tipo, cara, não posso passar isso pra minha mãe. Então, muitas pessoas viveram também muito esse medo, não só para si, mas como para entes queridos. E muitos perderam esses entes queridos aí e sofreram e, obviamente, foram para a terapia, foram para esses tratamentos. Como é que foi isso para você? Que eu acredito que isso tenha sido, eu acho que talvez seja até um grande desafio também, transformar esse acolhimento que a gente está fazendo aqui pelo vídeo, mas sem toque, né? Eu não consigo tocar a Tati, né? Eu não consigo abraçar a Tati, entendeu? Eu não consigo, pô, Tati, me ajuda, chorar, porque, assim, eu falo muito, uma coisa que eu falo muito é do tipo assim, uma coisa é eu chorar pela câmera, né? E você vê meu choro. E aquela ideia, o corpo fala. A outra é você ver o meu corpo reagindo àquele choro. Isso também tem uma outra situação. Como é que foi para você essa... Que isso também, com certeza, mudar a sua forma de trabalhar, inclusive de tentar entender o outro lado, que eu acho isso um monstro de um desafio, né? E como é que é isso para você? Como é que você conseguiu chegar a isso aí? Sim. Em relação a perder pessoas, né? Perder pessoas que eu digo assim, né? Dessa situação de pessoas que não se adaptaram ao online. Isso aconteceu muito pouco, Rude, assim. E as pessoas que não toparam, na verdade, eram pessoas muito mais idosas, né? Que não dominam muito a tecnologia, sabe? Então, assim, isso foi uma lástima, mas assim, eu não tenho como ajudar, né? Assim, clica aqui, faz ali, não tem como, né? Então, infelizmente, algumas pessoas se perderam, né? Mas, assim, nessa minha área, vamos dizer assim, as pessoas se fidelizam quando gostam. Quando a gente cria, né, um vínculo, de fato esse vínculo é mantido, sabe? Sim. Porque é uma confiança muito grande você abrir sua vida, né? E assim, é o que eu estou te falando, tem pessoas que estão comigo o tempo que eu trabalho, 13 anos, sabe? Então, assim, muitas pessoas. Então, eu sei que para onde eu for, elas vão, sabe? É uma confiança que a Bom. gente tem, sabe? Então, assim, isso aí foi tranquilo, mas tem essa situação, como a Carol falou, né, que sente falta dos abraços, que sente falta dos lanches, né? Porque, Mais assim, dos os lanches, eu lanches acho. nas Acho que é mais do aulas... lanche. Eu acho que é mais dos lanches, eu não sei não. Carolina, perdão, mas eu acho que não é bem só os abraços. Mas o abraço faz parte, mas o lanche era muito mais importante. Eu tenho quase certeza disso. Mas tudo bem. Assim, os lanches eram parte, sabe, daquele nosso momento, né? A gente comprava uns bolos maravilhosos e fofocava horrores nos intervalos dos cursos, né? Então, ficou essa falta aí dos bolos, né? Enfim, mas em relação assim, né, você estava falando, né, a diferença, né, de estudar a reação da pessoa no online, né? Rude, era assim, quando eu estava no presencial, eu abria a porta para a pessoa e fazia aquela leitura, né? Já como é que a pessoa tá.
né? Dali, né? Pá, aquela Sim. primeira impressão. Agora eu tenho que fazer isso com a câmera e eu só tenho daqui para cima, né? Exato. Então, assim, eu estou ficando boa em ler rostos, né? Aham, Em aham. decifrar rostos e microexpressões faciais, Mas, né? uhum, E, mas, assim, é mais que isso, né? Tem toda uma sensação energética que vem nesse sim. momento, sabe? Assim, eu sinto como você tá quando eu te olho, sabe? Não é Uhum. só eu vejo, eu sinto, sabe? Sim, 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 Então, sim. eu respeito esse meu sentir e sigo as minhas intuições. É tipo assim, Não, sigo. não. E assim, o rosto, né, a face, né, ela nos entrega, né? Exato. Às vezes é uma coisa legal, aí trazendo também um pouco, né, o que você falou. Eu me lembro que quando, às vezes, na terapia, às vezes a própria, eu tentando disfarçar na minha cara, que é do tipo assim, pô, eu tô em terapia, e aí eu tô falando com a minha psicóloga lá e tal, e eu tô, caraca, com um quilo de situação, né, do tipo assim, olha, eu tô em beira de um surto, mas eu vou entrar rindo, né? Ela olha pra minha cara, tá tudo bem? Não, né? Aí tu, eita porra, como é que você Já descobriu isso? percebeu, né? Ah, não é Eu nem possível, cara, olha, treinei. eu treinei pra caramba, fiquei na frente do espelho, né? E do tipo assim, como assim, gente, né? Não, mas Mas, isso realmente é muito fantástico. Rude, eu queria colocar mais uma coisa, assim, Coloque. que Deixa está eu ver aqui. sendo complexo nesse Aham. momento, né? Que é a questão das redes sociais. Quem me conhece sabe, eu nunca tive nenhuma rede social, tipo Facebook, Instagram, blá blá blá, sei que lá, qualquer uma, nunca tive. E assim, não tenho paciência, não sou uma pessoa que gosta disso, desse mundo, tá? Assim, sou mega Aham. sincera. Não, não preciso mentir, porque assim, quem Sim. me conhece sabe, sabe? Aham. Só que eu disse para mim mesma que se eu assumir esse caminho do virtual, do online, eu tinha que ter uma mudança de postura, inclusive nisso, né? Então, assim, Uhum. foi um Uhum. trabalho, está sendo um trabalho muito grande comigo, Uhum. de dizer que eu posso entrar neste mundo e continuar sendo eu mesma, sabe? Sim. E aí foi quando comecei aí o Instagram, o arroba da Razão Coração com a Tati, Tá aqui e, embaixo, ó. Tá aqui gente, embaixo. Tá aqui embaixo. sabe Tá aqui assim, embaixo da descrição do vídeo. não sabia absolutamente nada, sabe assim? Não sabia, nunca tinha feito um post na minha vida, nada. Os tipos de Uhum. posts, essas situações todas, marketing digital, isso passava a léguas de distância. E aí eu me vi tendo que aprender isso tudo é rápido, né? Porque assim, Sim. as coisas são aceleradas. Mas assim, neste momento, 31 de agosto, já estou aí dominando, já sei postar, já sei os posts diferentes, já tenho uma segunda conta, a só minha, Ó, isso aí. e estamos seguindo, né? É, é isso, era isso que eu queria dizer, dos Boa. E assim, desafios. não, e é interessante que você colocar, Tati, essas situações das redes sociais. É muito legal isso, né? Porque eu também sou um cara que, particularmente, as pessoas que estão aqui, tem aí talvez muitas pessoas aqui que me conhecem muito pelo LinkedIn, né? Que é uma rede mais profissional, né? Vamos dizer assim. Então ali, engraçado, olha só que legal, né? Eu tenho muita coisa por ali. O Instagram, eu falo para você que eu tô lá presente, mas eu vou falar para você, eu tento engajar de todas as maneiras ali, mas tem dia que dá vontade de arremessar o telefone celular. Assim, não consigo. Fazer postagem bonitinha, né? Até porque é aquela história, eu não consigo ser tão. Eu não consigo fazer algo visual tão bacana, né? Então, assim, eu não tenho muita paciência para isso. Paciência barra competência barra alguma coisa. Do tipo assim, poxa, usa o Canvas, cara, não dá. Assim, para mim, às vezes é bem complicado. Por exemplo, toda essa arte nossa aqui de montagem e tal, eu devo muito a uma pessoa que eu sempre coloco aqui, que é a Milena, lá da onde eu trabalho, né? Ela que fez tudo. Eu falei para ela, cara, é interessante que eu passei um mês tentando montar alguma coisa, ela chegou em meia hora, ela montou tudo, montou as artes, falou, isso aqui que você quer? Eu falei, puta, ficou fantástico.
É isso, é. Então tá bom. E eu estou usando. Porque assim, cara, aí eu falo que realmente é uma situação paciência versus barras competência. Não sei se Rudy, fazer sabe o isso. que é interessante? Eu Ah, curti muito fazer isso. Os sério? posts, assim, Que legal. eu me vi tendo criatividade, gostando disso Uhum. e fazendo assim com gosto, sabe? Mas Aham. essas coisas assim que tem que postar no mesmo horário, porque é assim que funciona, Ah, eu acho isso assim um pouco opressivo. Mas aí, graças a Deus, minhas amigas foram falando para mim que tinham lugares assim que programavam os posts, né? Aí, verdade, me falaram isso. aí Acho que o Tatiana Canvas aprendeu faz isso, né? isso. Acho que o O Canvas faz Canva. isso, né? Hoje em dia eu estou usando o estúdio de criação do Facebook e está funcionando, Rude, sabe? Tá indo. E aí me tirou o peso, sabe? Eu faço, ponho Boa. lá e ele só entrega. E Ele aí, vai, né? menos uma coisa. Tem um amigo que, inclusive, foi que me ajudou muito aqui no meu canal aqui, que me ajudou a criar tudo isso, né? Tem aqui duas pessoas, uma estava até aqui agora, o Reinaldo, mas o Marcelo, ele me mostrou todo um processo que é interessante. Ele tem lá, ele já montou tudo, né? Aí deixa lá tudo pré-agendado na agendinha lá, e aí puf, vai postando. Eu falei, gente, como assim? Ele, Né? cara, ele falou assim, olha, eu perco um dia por mês. Eu faço uma Olha, agenda, aí eu perco um dia no mês. Nesse um dia, eu fico ali dedicado. Eu pego um sábado, que eu não estou trabalhando lá, né, na empresa tradicional, vamos chamar assim, e aí o cara vai lá e conta um dia. Ele agenda tudo, faz tudo bonitinho. Ele falou, cara, depois eu largo mão e vou. Eu falei, muito legal. Aí ele, cara, e a parada vai postando. Eu falei, entendi, sozinho, ele sozinho, bota, né, login, senha, aquela coisa toda, né, aquela sim. situação, e ele vai embora. Eu falei, gente do céu. Eu falei, gente, eu tô muito longe desse negócio. Olha que eu sou de tecnologia inicial, mas eu acho que tô virando um psicólogo mesmo. Não tem jeito não. Mas, e agora, uma outra coisa aqui pra gente, Tati. Qual é a sua maior, trazendo aqui, né, a gente falou dos desafios do Insta, desafio do presencial barra remoto, né, que a Online. gente muda, né, Uhum. né, a gente virou a chave, né, precisamos virar a chave, né, e é muito legal uma coisa até que o Inácio colocou aí, né, foi um desafio, mas hoje você abre o seu leque de clientes, né, e basicamente você, como estava no Rio, você só atendia pessoas do Rio, hoje você atende o Brasil inteiro e aí até mundialmente falando, né, é algo realmente É. fantástico isso para todo o Eu mercado de trabalho. atendo muita gente da Austrália, você acredita? Olha só, os canguru tudo aí com a gente. Os canguru tudo. Os canguru tudo com a gente aí. É muito bom. Mas, assim, e é uma coisa muito legal, né? Porque o remoto que ele colocou é verdade. Você vê, até em todas as profissões, de modo geral, abriu o mercado de trabalho de forma mundial, né? Globalizou o mercado de trabalho. Então, isso é muito bacana. Isso é muito legal, né? Então, o cara está no Rio, o cara está em São Paulo, o cara tem de Minas, o cara... isso, inclusive, até falo da nossa área de tecnologia, né? Ainda, minha área de tecnologia, o cara lá do Nordeste hoje, ele consegue disputar uma vaga com o cara do Sudeste. Deu oportunidade para ele. E temos pessoas Verdade. maravilhosas pelo país, profissionais maravilhosos em todos os setores, que agora o cara tem oportunidade, né? Um cara lá do Acre, ele, coitado, ficava lá no canto, mas hoje o cara pode trabalhar para uma grande empresa de São Paulo ou uma grande empresa dos Estados Unidos, Portugal, enfim, Canadá e por aí vai pelo mundo afora. Mas esses foram os grandes... Agora, esses foram os grandes desafios, suas grandes cicatrizes, né? Vamos chamar assim. Agora, eu queria que você me falasse uma coisa, Tati. Qual foi a sua, qual é, ou qual foi, ou qual está sendo, né, aí fica à vontade, a sua grande satisfação nisso tudo? A satisfação mesmo, real, do tipo assim, cara, satisfação, porque do tipo, é muito legal, por exemplo, se alguém me perguntar hoje qual é a minha grande satisfação, eu vou dizer que eu tenho, né, em algumas mudanças, algumas cascas e tal, enfim. Mas qual é a sua grande satisfação mesmo assim, olha, Rudinei, essa é a minha grande satisfação. Você tem Rude, alguma coisa a assim? minha grande satisfação, eu me dei conta dela, a fichinha caiu no dia que a gente lançou o Da Razão ao Coração. Porque eu avisei para muitas pessoas que estava fazendo esse movimento, né, pelo próprio Uhum. WhatsApp, e a minha grande satisfação foi perceber que eu fiz muitos amigos nessa caminhada. Sabe? Que não são só clientes, não são só alunos, mas são amigos. E eu até me emociono com isso, mas é isso. Foi perceber as pessoas.
que eu fui conquistando ao longo do tempo e percebendo que eu fiz um trabalho, sabe? Uhum. Essa é a minha grande satisfação. O legado, Sempre né? vai ser isso, as pessoas. É por isso que o canal se chama Sobre Pessoas, né? Exatamente. É um nome super apropriado. Né? Mas Tati, assim, eu às vezes eu paro assim e fico pensando assim, isso é até um papo que a gente estava conversando um pouco no back, né? E eu converso muito com algumas pessoas, é assim, o porquê que você faz isso? Né? O porquê que eu faço determinadas ações? O porquê que, né, eu tomo determinadas ações? Por que eu tomo determinadas atitudes? Por que eu gero determinados conteúdos? Por que eu faço isso? Não é por nada, porque assim, não é por dinheiro, né? O dinheiro não é tudo. Eu sempre falo isso. É importante, claro que é importante, que eu pago, né? Pago as contas, pago água, luz, comida e tal. Eu tenho as necessidades básicas. Mas, acima de tudo, eu sempre me preocupo muito com o legado, com o que eu deixo. Inclusive em terapia, né? Falaram assim, Rodrigo, para de se preocupar com isso, né? Você não deveria se preocupar tanto com isso, né? Você deveria se preocupar com outras coisas. Mas é exatamente isso, né? Quando você para pensar e eu fico olhando assim, cara, eu conseguir ajudar alguém. Eu conseguir deixar um pontinho de felicidade ali. Então, assim, isso me deixa muito feliz. Quando eu vejo algumas pessoas, cara, que às vezes eu não faço... Tati, tem pessoas que já vieram falar comigo no LinkedIn, no Instagram, por postagens que eu coloquei lá, pessoas que já viram as nossas lives aqui no Sobre Pessoa e olha aquilo que eu falei, né? O Sobre Pessoas, e tem 14 episódios. Hoje a gente está fazendo o 14º episódio. Né? Então, assim, cara, são 14 episódios só. Se você for pensar, é só. Né? São 14 episódios. O que são 14 episódios dentro de um montante? E entender que esses 14 episódios hoje, aqui hoje com você, eu recebo feedback de pessoas que falam assim, cara, foi fantástico aquela pessoa, o que aquela pessoa falou, o que você falou. E às vezes para mim é tão natural, às vezes as coisas que eu escrevo é tão natural, coisas que às vezes eu faço por pessoas próximas é tão natural, que eu não tenho dimensão do que está sendo para aquela pessoa. E essas pessoas vêm te agradecer. Então, assim, isso é uma coisa muito... E às vezes eu falho, né? Falho mesmo, erro. Tem dia que eu acordo, sei lá, não estou bem e tal, e falho, erro. Por exemplo, sei lá, um caso aqui. Eu estou aqui com você, Tati, cara, eu te admiro pra caramba, né? Que tudo, a gente tem, né, independentemente, não preciso, todos precisam saber, mas eu tenho uma gratidão enorme, né? Você sabe disso. Eu esclareço, eu jogo isso pro ar, eu jogo pro universo. E às vezes eu posso falhar com você. Eu vou falhar. Mas não é porque aquele dia eu falhei e eu vou me punir por isso. Então, assim, é muito legal isso, né? A gente entender, né, esse nosso lugar, né? É muito legal saber que a gente está entregando alguma coisa, né? Entregando algo bacana e é do tipo assim, não é valorado, não é precificado isso. Porque não tem preço. Ninguém não adianta botar 10 reais ou 100 reais ou 1.000 reais ou 100 mil reais que não paga. Não é isso que vai pagar. Era isso que eu ia te dizer. Nesse dia, né, que eu estava te falando da Razão Coração, foi um dia que eu passei chorando. Sabe assim, foi um dia muito feliz, mas eu passei chorando porque eu recebi tantas mensagens assim, do tipo, poxa, Tati, maravilhoso, claro que eu vou te seguir agora, não sei o quê. E antes... E eu tô lá, hein? Né, tô seguindo. Eu sei. E antes da gente efetivamente ter um post lá dentro, a gente já tinha, sei lá, 100 seguidores, sabe? Então, assim, isso para mim é confiança e reconhecimento, sabe? Porque, enfim, foi essa construção aí que eu fiz, né? Calma aí, cliquei aqui errado. Tá mutado. Então, assim, é isso, né? Como colocou Inácio ali agora, autonomia, excelência e propósito. Exatamente, eu acho que a gente tem que trabalhar. É o que eu sempre falo, é do tipo, se a gente não tem um propósito, se a gente não sabe onde vai alcançar, onde quer chegar, sem objetivo, sem direção, a gente não chega muito a alguns determinados lugares. Ai, meu Deus. Olha só, estou arrepiado, isso me arrepia. Fazer sobre pessoas, para mim, é um negócio muito louco, né, cara? Eu estou aqui vagando aqui agora, a mente viajou. Mas, enfim,
Vamos lá, é ao vivo, não tem roteiro, já falei, galera, de que a emoção rola mesmo, não tem nada gravado aqui ao vivo. Se chorar, se ficar nervoso, se ficar tenso, aparece tudo ao vivo mesmo. Mas, Tati, é isso, tô lindo. Tati, meu anjo, estamos aqui já quase que estourado aí, mais ou menos, no nosso tempo. Total. Passa rápido isso, né? Nossa, é impressionante. Ó, tem aí o Luiz Eduardo mandando aí, ó, te parabenizando aí. Ah, é? Opa! Boa. Tati, eu quero que você diga para mim hoje, agora, para a gente fechar nosso bate-papo lá no teto, como sempre. Eu queria que você deixasse à vontade, o tempo é seu, livre. Aqui não tem time box, né? Não é que nem no nosso trabalho a gente tem time box ali, 15 minutinhos, não tem isso. Eu quero que você fique à vontade e queria que você deixasse uma mensagem para a gente. Uma mensagem de finalização, uma mensagem do que você quiser, spoiler, jabá. É o teu momento. Fica à vontade, Tati. Então eu vou deixar uma mensagem que está lá no meu Insta, no meu, né? O caminho estou eu, que na verdade é uma frase da minha cigana e que diz assim: o caminho se faz no caminho. Então eu acho que a minha história foi essa. Meu caminho foi se fazendo no caminho, né? Eu não premeditei nada, eu fui vivendo e conforme foi aparecendo, eu fui acolhendo aquilo, né? Enfim. Então, é essa mensagem que eu queria dizer para as pessoas, que a gente possa ser a gente, né, e verdadeiro com a gente, autêntico, e o caminho vai se fazendo no caminho. É isso. Boa, Tati. Um momento de reflexão, né? Às vezes a gente se cobra tanto de procurar um caminho correto, né? O tempo todo atrás da perfeição, e às vezes a perfeição é só andar. Não precisa. Eu acho só que a gente, às vezes, né? Precisa acreditar no fluxo, sabe? Quando as coisas fluem, é bom sinal. Está caminhando. Sim, exatamente. E não ficar triste com as pedras, né? Que as pedras nos enaltecem, né? As pedras nos amadurecem de alguma maneira, né? Elas fazem da gente a gente, né? Exato. Perfeito. Tati, meu amor, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado por tudo que a gente passou aqui hoje. Muito obrigado por ter a confiança de estar aqui contando a sua história, tá? De fazendo esse nosso bate-papo, essa confiança de você estar entregando, de estar mostrando todo esse processo de crescimento, de andar. Eu te agradeço muito mesmo. A gratidão vai lá no teto, né? Eu te agradeço muito por isso tudo. E aproveitando, aqui embaixo, em algum canto, eu nunca sei aonde está. Quem gostou, aperta aí o curtir, né? Quem está assistindo a gravação, deixa seu comentário aí, ó. Deixa seu comentário aí embaixo. Quem não tá, né, já está aqui, já colocou aqui no nosso chat, aperta aí o curtir, se inscreva no canal. E quem quiser conversar, bater um papo com a Tati, ela está aí embaixo. Ela tem as 2 redes sociais dela aí, né? Aqui embaixo do Instagram. Segue lá, ó, é fantástico. Sabe, tipo, tem tudo ali muito interessante. Eu mesmo já estou seguindo lá, ó. Tem cada coisa maravilhosa que eu já estou trazendo. E olha, eu já vou dar spoiler. Eu vou copiar um monte daquilo ali e vou botar no meu Insta lá particular. Tá? Eu sou desses. Eu copio mesmo e falo mesmo. Ó, tô copiando mesmo, não tem problema. Eu faço logo isso ao vivo. Né? E aí já estão pedindo aqui, ó, sobre Pessoas 2 com a Tati. Já tá botando aí, ó, foi maravilhoso. Você é maravilhosa, Deus te ilumina eternamente. Com certeza, Zilemar, ela vai ser... Oh, meu Deus do céu, vai ser iluminada eternamente, né? E obrigado, Emerson, mais uma vez por estar aí com a gente. Tati, meu amor. Minhas redes sociais também estão aqui embaixo, também, ó. LinkedIn e Instagram estão aí embaixo. Esperam. Ó, daqui a 15 dias, deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu abrir aqui minha agenda, porque eu sou totalmente perdido sem agenda, né, Tati? Eu com agenda, eu já me perco. Sem agenda, eu me perco mais ainda. Mas vem pessoa aí, deixa eu ver aqui o próximo sobre pessoas. Deixa eu ver aqui. Dia 14, né? Porque semana que vem é feriado. Então, dia 14 vem um novo sobre pessoas. Mas uma pessoa, gente boa, obviamente não tem spoiler. Vocês vão ficar sabendo lá na ocasião. Então, galera, muito obrigado. Tati, um beijo gigante no teu coração. Beijo, gente. Obrigada. Tá?
Muito obrigado por tudo, gente. E até a próxima, até o dia 14, que eu falei, não é isso? Até o dia 14, um novo sobre pessoas. E vamos junto. E sim, vai ficar gravado, Sara. Tá aí, ó. Ficará gravado. Tem mais, ó, tem a de hoje, 14, e tem mais 13 atrás, né? Que tem todas as nossas lives. Fica à vontade. Sara, clica lá, curte, né? E aperta lá o joinha e se inscreve no canal. Tati, mais uma vez, muito obrigado. Gratidão por tudo. Fiquem com Deus. Um beijo, galera. Encerrando aqui hoje. Tchau, Tchau, tchau.